Marcos capítulo 10, verso 46 em diante. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faças, ou que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Embora Jesus disse vai, ele preferiu seguir Jesus. Vamos considerar alguns pontos do texto. Primeiramente, sabe que Jericó era uma cidade amaldiçoada, né? Quando Josué derrubou as muralhas de Jericó, houve uma profecia dizendo: maldito o que edificar Jericó. Então Jericó era um lugar de passagem, não era um lugar para ficar, para morar. Então era um lugar de passagem. Claro, o mundo para nós hoje é considerado como Jericó. A gente não pode ir para o mundo, viver no mundo. Quando eu falo mundo, é o sistema, tá? Não é o planeta, não. O planeta, qualquer lugar é bom. Agora, eu não posso viver conforme o sistema que governa o mundo. Qual o sistema que governa o mundo no momento? A violência, a raiva, o ódio, não é isso? Sim ou não? A intolerância, não é? E principalmente no Brasil tem outras coisas também, não tem? Não é? A corrupção, sim ou não? A maldade e outras coisas governam o mundo. Então, quando eu falo de mundo, eu estou falando do que governa o sistema, não propriamente o território geográfico. Então, Jericó é um lugar de passagem. Você vai sempre ter que passar por Jericó. Jesus passou por Jericó, só que quando Jesus sai de Jericó, ele encontra esse homem. Esse Bartimeu cego estava assentado à beira do caminho. Claro que a função dele ali era pedir ajuda aos que passavam, mendigando, diz o texto. Mas ele percebe que era Jesus que estava passando, e aí alguém deve ter falado, ele já deveria ter escutado alguém falar: olha, tem um Jesus de Nazaré andando aí, e o homem faz milagres. Então ele não perdeu a oportunidade. Quando ele ouviu que era Jesus que passava, ele entendeu que aquele era o momento dele. Então ele começa a clamar. Ele começa a clamar e Jesus não para de imediato. Bom, se Jesus não para de imediato, então significa que cada passo de Jesus, Jesus estaria distanciando dele. Só que ele fez uma coisa que é fantástica, eu aprendo muito com isso. Ele começou a clamar numa tonalidade. Quando ele percebeu que Jesus não parou, ele não diminuiu ou ficou no mesmo tom. Ele aumentou o tom. Ele intensificou a sua voz. O que eu aprendo com isso? Às vezes nós queremos fazer certo no início, no meio a gente já deixa um pouquinho de lado, aí no final a gente já está, não aguento mais. Então isso aqui é lição de vida. A gente não importa como começamos. Eu preciso melhorar no meio e cada dia que passa eu preciso intensificar mais. Isso aí são atitudes de vencedores. Correto? Quem quer ter uma atitude de vencedor precisa saber: eu tenho que botar força no começo, mas de repente a minha força no começo não é totalmente concentrada. Eu não entendo ainda muita coisa. Eu não estou preparado. Mas eu coloquei força e entrei no jogo. Aí eu continuo andando e vou melhorando. À medida que eu vou melhorando, eu preciso ir intensificando, para que eu cada dia seja melhor. A vida de algumas pessoas nunca irá mudar. Por quê? Porque você não está intensificando o seu jeito de viver. Você se dá por satisfeito com a vida que você começou a viver em 1992.
Em 1998, há 20 anos atrás, você começou um projeto e até hoje você está vivendo aquele projeto. Você nunca melhorou. Aí você reclama da vida e fala, ah, vida é cruel. E a vida está dizendo, não sou culpada. Não importa como você começou, importa como você vai terminar. Eu penso, de acordo com Eclesiastes, o fim tem que ser sempre melhor que o começo. Correto? Pense comigo, o fim tem que ser sempre melhor. Fala, igreja. Graças. Vamos de novo. O fim tem que ser sempre que começo. Que conta? É o começo ou o fim? O fim. Você lembra quando eu cheguei aqui? O que eu falei? Eu não lembro. Nem você. Fazer muito em pouco tempo é minha frase, tá? Fazer muito em pouco, essa é a minha frase. Nós vamos fazer muito em pouco tempo, né? Fazer muito em pouco tempo. Mas o que mais que eu falei? Não lembra. Agora, se o que eu faço agora, tu vai lembrar. Sim ou não? Hein? Se eu fizer algo extraordinário, você vai lembrar? Mas se eu já fiz algo extraordinário no começo, você lembra? Não. Então, sempre conta o final. Sempre conta o final. Não conta o começo. E nem o meio. O final sempre vai contar. Então, por isso que eu luto. Para cada dia que passa, eu preciso fazer melhor. Para que o meu final seja ainda melhor do que o meu começo. Tá? Isso é importante, lição para nós. O Bartimeu entendia isso, ou pelo menos entendeu naquele momento. Ele talvez começou a clamar a Jesus e a voz estava, vamos dizer assim, um tom mais baixo, porque Jesus estava perto. Jesus não para, continua andando. Era para ele falar, é como qualquer outro. Achei que ele ia parar e me atender. Não, ele não pensou isso. O que ele fez? Eu vou aplicar essa lei, eu vou aumentar minha voz. E Jesus continua andando, ele falou, já sei, eu vou gritar. E Jesus estava como que daqui, talvez, aonde? No mercado municipal ali já. E daqui Jesus estava escutando a voz dele gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele aumentou. Segredo para a gente. Se você continua fazendo o melhor, sempre você vai colher o melhor. Jesus para, dá uma atenção especial para aquele homem, para e fala, vai lá chamá-lo. Chamaram ele, dizendo para ele, aí tem gente para isso, né? Para chegar e falar assim, ó, ele parou lá, mandou te chamar, filho. Versículo 49, dê uma olhada comigo. Jesus parando, disse que eu chamasse. Chamaram o cego, dizendo para ele o quê? Vamos, gente. Tem bom? Mas ele já tinha bom ânimo? Precisava deles falar isso para ele? Precisava? Não. Mas tem gente que quer sempre achar que eu sei o que estou falando. É ou não é verdade? Não é? Eu já vi pastor falar porque eu bati meu, estava desanimado. Se ele tivesse desanimado, ele ia continuar gritando? Então não precisava falar, levanta, tem bom ânimo. Ele já estava disposto desde o começo. Então disse, levanta, tem bom ânimo. Ele te chama. Mas ele já tinha demonstrado esse ânimo. Desejo de continuar clamando, eu vou clamar. Ele pode até não me atender, mas ele vai saber que eu gritei. E aonde ele estiver, ele vai lembrar de mim. Ele é Deus. E aí diz o texto que então ele lançou de si a capa, aquilo que o cobria, né? A capa servia para tanto o tempo de frio, se cobrir do frio, né? E também servia para abrir para as pessoas passar a jogar esmola para ele. Entende? Quando Jesus o chamou, ele falou, não preciso mais dessa capa. Porque se ele está me chamando, certamente alguma coisa boa vai acontecer na minha vida. Eu chamo essa capa de desculpas. Há muitas pessoas que têm uma capa com ela. Ela sempre arruma desculpas. Por isso que a vida dela não muda. Porque ela sempre arruma desculpas. Muitas vezes não recebemos as bênçãos
Porque estamos esperando que alguém nos ajude em alguma área da nossa vida. Nós cremos um dia alguma coisa boa vai acontecer e ficamos esperando. Sim, ninguém me ajuda, mas também ninguém me atrapalha. Isso é verdade. Pode ser que ninguém te ajude, mas também ninguém vai te atrapalhar. Eu creio nisso. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu não sou dependente de ajuda. Eu não sou dependente. Se eu me tornar dependente de ajuda, a hora que as pessoas não puderem me ajudar, eu fracasso. Por isso eu tenho que ser a minha própria ajuda. Eu tenho que ajudar a mim mesmo. Eu tenho que me esforçar. Você sabe que eu falei com o pessoal da manhã, eu vivi na África do Sul 6 anos. E na África do Sul, quando a gente fala África do Sul, você lembra de um homem que morreu em 2013, chamado Nelson Rolihlahla Mandela. Já ouviu falar dele? Não. Nelson Mandela é um exemplo de pessoa, né? Ele foi preso, né? Ficou muitos anos preso em nome da liberdade dos negros que eram subjugados pelos brancos. Os negros não tinham direito nem de falar inglês, para você ter ideia. Os negros não tinham direito de ter carteira de motorista. Ele, para ter carteira de motorista, ele teve que brigar. E já foi depois. Porque dizia, você quer carteira de motorista para quê? Você é negro? E ele dizia, mas é um direito meu, direito seu, coisa nenhuma. Quem manda aqui somos nós. Para sair do país tinha que pedir autorização. Para visitar um país vizinho, sair daqui para Araraquara tinha que saber. Para que você vai fazer? Tinha a polícia na estrada. Para fazer o que em Araraquara? E ele falou, não, eu vou lutar contra esse negócio. Eu não aceito isso não. Para resumir, foi preso. Na cadeia, ele mantinha uma alegria, que eu falo que é alegria que eu não entendo como. O povo africano tem uma alegria que eu não sei de onde eles tiram essa alegria. É natural deles, mesmo não tendo nada em casa, eles são alegres, dançam. E a gente não dança, a gente nem canta quando a gente está triste. Imagina o pastor fazendo louvor quando você está triste, é a pior coisa. Você não quer cantar, fica em pé, você fica em pé com a má vontade, né? Na África não, mesmo o cara não tem o que comer em casa, se chama, gente, vamos cantar, vamos louvar a Deus, vem todo mundo para frente, se chamar, vem dançando, e dança, e pula, e pula, não pula não, só dança mesmo, não bate palma também não, só dança. Mas dança o dia inteiro, a tarde toda, se precisar. Então, quando Mandela estava preso, mantendo essa alegria, né, mesmo na prisão, ele era muito bem-humorado, sabe? E os colegas dele, que outros foram presos também, juntamente com os outros que já estavam presos nessa ilha, uma ilha, ele foi preso numa ilha. Você não consegue chegar nessa ilha de barco, é muito distante da praia até lá. Então, jamais ele conseguiria sair dali. Essa ilha é monitorada. Até hoje é. Para você entrar nessa ilha, é monitorada pelo sistema de segurança do país. Só tem uma forma de você chegar lá. Você tem que passar pelo... É como se fosse um aeroporto. Você tem que passar pelo lugar onde vão escanear tudo. Ver se você não pode levar celular, não pode levar nada. É como entrar num lugar. Não pode levar marca fotográfica, não pode levar nada. Por isso que você nunca viu uma foto da prisão de Mandela, onde Mandela ficou preso. Porque não pode. Se você for chegar lá, você tem que passar pela entrada principal. E pela entrada principal você não pode levar foto, não pode tirar foto, não pode nada. Tá? Então ele ficou preso, não tinha condições, é um lugar vigiado. Não tem como você pegar um barco e chegar lá, porque a marinha vai chegar e vai te abordar. O que você está fazendo aqui? Enfim, você sabe como é o sistema, a vigilância, né? Tanto o nosso ar, nosso céu é guardado, o mar também é, tem pessoal que olha, etc. Enfim. Então, o que acontece? Aí as pessoas diziam para ele, ô Mandela, cai na real, cara. Você está preso. Você foi condenado a 27 anos de prisão, rapaz. Não vai sair daqui. Então, para que essa alegria? Se você só vai sair daqui para o caixão. A mãe dele morreu, ele não pôde ver. Sabe? Não pôde ver. Então, ele mantinha uma alegria. Então, às vezes perguntava assim para ele, por que você tem essa alegria? Ele disse o seguinte, eles podem prender o meu corpo. Eles podem controlar o meu direito de ir e vir.
mas eles não podem controlar o meu sentimento. Eu li um livro de mais de 2.000 páginas e guardo só essa frase. Eles não podem controlar o meu sentimento. O meu sentimento é meu, quem controla sou eu. Será que você controla o seu sentimento ou deixa os outros controlar o seu sentimento? Porque eu acho que a maioria das pessoas é controlada pelos outros, concorda comigo? E ele disse mais: eu posso responsabilizá-los pelos seus atos. Eu posso responsabilizá-los pelos seus atos, mas eu não posso responsabilizá-los pelo meu sentimento. Eu posso responsabilizá-los pelos atos deles, mas o meu sentimento é meu. Os meus pensamentos, quem controla sou eu. Você me entendeu? Será que nós não precisamos mudar em alguma coisa? Olha o que o povo disseram para o cego aqui. As pessoas disseram a ele o quê? Que calasse. Ainda mais que Jesus passa direto e não para. Todo mundo, ô cego, para, cara, cala a boca. Ele já passou, ele não olhou para você. E a Bíblia diz que o cego entendeu: não, eu vou clamar mais. Eu aumento a intensidade da minha voz. Anote uma coisa que vai mudar a tua vida. Você pode até responsabilizar as pessoas pelos atos delas, mas não responsabilize elas pelo seu sentimento. Guarde o teu sentimento. Acredito que na família, quando você pode até falar com a pessoa: você realmente errou, mas não deixa o seu sentimento ser dominado pelo erro dela. Acho que esse é o grande problema nosso. Quem me entende, diga bem. Você concorda que é o grande problema nosso? Nós deixamos o que as pessoas fizeram dominar a gente. E ficamos aí, poxa, e queremos até perguntar por que ele fez assim, por que ela falou, por que diz, por que... Não tem como, gente. Você precisa melhorar. Não deixa nada dominar os teus sentimentos. Então, guarda essa frase aí. Eu posso responsabilizá-los pelos atos, mas o meu sentimento, os meus pensamentos, quem domina sou eu. Certo? Bom, as pessoas que têm sucesso na vida, e o cego teve sucesso porque alcançou o que ele queria, não era a cura. As pessoas que têm sucesso na vida, elas precisam aprender isso, não se deixar dominar pelas atitudes dos outros. Você precisa dominar os teus pensamentos e as suas reações às atitudes. Você sabe que as pessoas que vencem na vida, as pessoas que vencem na vida, elas têm esse sentimento. Elas sabem que não deu certo aqui, mas eu não vou parar por isso. Eu vou continuar insistindo e amanhã vai dar certo. Elas trazem consigo essa determinação. E aí eu digo a você, quando os acontecimentos, gente, não geram os resultados que esperamos, e já aconteceu muito conosco, já não já? Sim ou não? Os acontecimentos não geraram resultados que nós esperávamos. Quando os acontecimentos não geram os resultados que esperamos, quando a nossa vida não está indo no trilho como a gente gostaria que fosse, nós temos duas alternativas. Vamos ver qual é a primeira. Porque, só te explicando que algumas pessoas acham que a vida vai mudar automaticamente. Não muda. A vida só muda se você programar ela para mudar. Estou explicando, sim ou não? Não muda automaticamente, só muda se você programar. Você tem que se ligar na mudança, procurar a mudança para que a tua vida realmente aconteça. Então, quando os acontecimentos não geram os resultados que nós esperamos, nossa vida parece que o trem, como fala, desencarrilhou, né? E você fala: gente, o que está acontecendo com a minha vida? Nos resta apenas duas opções. A primeira delas, opção número 1, anote aí, opção número 1, assumir a responsabilidade pelos resultados. A opção número 1 seria assumir a responsabilidade pelos resultados, aprender com os erros e mudar. Essa é a primeira opção que deveríamos adotar. Se as coisas não deram certo, deixa eu analisar por que não deu certo. Onde eu falhei, onde eu errei, o que houve? Essa pessoa não correspondeu, como é que ela é? Por quê? Então eu preciso assumir a responsabilidade, certo?
aprender com os meus erros e mudar. Essa seria a primeira atitude. Penso eu que esta é a correta. Você concorda comigo? Sim ou não? Isso é chamado no mundo aí fora de autorresponsabilidade. Você vai ouvir muito essas palavras da agora para frente. Ela vai se tornar muito familiar contigo. Autorresponsabilidade é quando você assume a responsabilidade e pelos resultados e diz: não, eu vou aprender com os meus erros e eu vou mudar, eu vou melhorar isso aqui. A segunda opção é achar um culpado. A segunda opção é achar um culpado, né? E se eximir da responsabilidade, colocando a culpa em alguém ou nas circunstâncias. A segunda opção é achar um culpado, se eximir da responsabilidade e colocar a culpa em alguém ou colocar a culpa nas circunstâncias. Me parece que essa segunda opção tem sido a mais utilizada. Quando as coisas acontecem na vida de algumas pessoas, a primeira coisa que ela faz é achar um culpado. Ela procura um culpado. Quem foi o culpado porque isso está acontecendo na minha vida? Aí ela não encontra um culpado por perto, então ela coloca a culpa nas circunstâncias. Ela diz: o problema é a circunstância. Por que eu fui nascer no Brasil? Por que eu fui nascer no Brasil? Por que eu não nasci na Europa? Por que eu fui nascer nessa família lascada, todo mundo pobre? Por que eu não nasci na família da Rainha Elizabeth? Por que eu não nasci? Aí começa a jogar a culpa nas circunstâncias. Ou às vezes, quando ela não encontra uma circunstância, ela vai dizer assim: sabe, olha só, alguém é culpado por tudo que está acontecendo na minha vida. Eu não pedi para vir desse mundo e também não sou responsável por tudo que acontece na minha vida. Claro, podemos não ser responsáveis por tudo que acontece, mas eu sou responsável pelo meu sentimento, sou responsável pelos meus pensamentos. Me parece que a segunda opção é a mais utilizada. As pessoas acabam fazendo isso, colocando a culpa em alguém. Você já culpou alguém pela tua vida? Tem aluno que culpa a professora, já viu isso? Não. Eu não aprendi porque é culpada a professora. Eu parei a faculdade porque o professor me perseguiu. Eu parei a faculdade porque o professor implicou comigo. E corrigia até a vírgula que eu colocava fora do lugar, ele corrigia. Ah, vai pro diabo, senhor. Aí eu parei de estudar. Quer dizer, você acha que você fez bem? Claro que não. Você deveria ter esforçado mais. Porque circunstâncias contrárias sempre existirão na nossa vida. A multidão dizia para o cego, como dizia? Linguagem de hoje. Como é que fala na linguagem de hoje? Isso aí, fala alto. Cala a boca, cara. Você está perturbando, ele já passou, cala a boca. Né? E o cego calou? O que o cego fez? Aumentou a voz, por quê? Eu não dependo do que vocês estão falando. Meu negócio é com ele, não é com vocês. Amém? Amém, gente? O meu negócio é com aquele que pode mudar a minha vida. Não é com as pessoas. Não tem nada a ver com as pessoas. Meu negócio é com Deus. E aí eu insisto. Bom, então quando as circunstâncias não estão gerando os resultados positivos, eu tenho duas opções. A primeira é assumir a responsabilidade, aprender com os erros, corrigir, mudar. A segunda opção é achar um culpado. Botar a culpa na circunstância, no governo, né? Alguém põe a culpa no dólar. Esses dias uma senhora falou assim, esses dias já faz anos já, eu falo esses dias, mas faz anos. Ela falou assim, lá em Guarulhos, falou assim: pastor, também a vida está difícil, né, pastor? Eu falei: bom, não está fácil não, né, senhora? Ela falou: pastor, a vida é difícil. Você ouviu quanto é que está o dólar? Eu falei: está quase 4, né? Ela falou: pastor, por isso que nós não estamos bem. Eu falei: e a senhora tem algum dólar guardado? Ela falou: não. Eu falei: então o que isso tem a ver com dólar? Vai ficar olhando para as circunstâncias? A outra falou assim: você viu, pastor, como é que está a bolsa de Tóquio? Eu perguntei: você tem algum ien guardado?
Ela falou, tem o quê? Ien. Ela falou, tá, a moeda lá de Tóquio lá, sei lá. Você tem? Ela falou, não, nem sei o que é isso. Você tem alguma aplicação na bolsa de valor? Ela falou, não, nem nunca fiz isso. Eu falei, então por que você está preocupado com a bolsa? Que subiu, que caiu, que não sei o quê. Você tem que focar na tua vida, sim ou não? E não focar nas circunstâncias. Tudo bem até aqui, gente? Quando você foca nas circunstâncias, quando você toma a segunda atitude aí diz o quê? Achar um e colocar a culpa em... Tem gente que culpa o pastor, tem ou não tem? Tem ou não? Os crentes, né? Vocês da igreja que culpam o pastor. Culpado é o pastor que não ora mais. Culpado é o pastor que não jejua mais. Culpado é o pastor, que o pastor tem que orar mais forte, põe a mão na minha cabeça. Por que você não assume a responsabilidade? Fala assim, não, culpado fui eu que não estou fazendo a coisa certa. Coloquei gente errada perto de mim. Gente errada gera resultados. Anota uma frase aí. Essa frase não é minha não, tá? É de Michael Murdock. Quando pessoas erradas saírem da sua vida, coisas erradas param de acontecer. Vou repetir. Quando pessoas erradas saírem da sua vida, coisas erradas param de acontecer. Anote isso. Né? Quando pessoas erradas saírem da sua vida, coisas erradas vão parar de acontecer. Se a sua casa estiver cheia de gente errada, vão começar a acontecer coisa errada. Enquanto essa gente errada não sair de lá, as coisas erradas não vão parar de acontecer. Então, me parece que a segunda opção é mais utilizada. As pessoas acabam culpando os outros. Culpa o pastor, culpa o governo, culpa isso, culpa aquilo, culpa o fulano, culpa o cicrano. E diz, minha vida. Só que eu aprendo que pessoas vitoriosas, elas não ficam reclamando da vida. Pessoas vitoriosas, elas não passam tempo reclamando e destacando os problemas. Se você quer ser vitorioso, para de ficar viver destacando os problemas. Contando para todo mundo como é que está a sua vida. Tem gente que anda com um pergaminho de desgraça. Quando alguém pergunta como vai, ela fala, só um minuto. Aí fala, vou começar falando pela família. Está nada bem. Desenrola um pergaminho de desgraça e vai falando. Pessoas vitoriosas, elas não destacam o problema. Quando você adota a segunda opção, que é arrumar um culpado, não é isso? Sim ou não? Você sabe que nós temos dois lados do cérebro. Você já ouviu falar? Lado esquerdo e lado direito, sim ou não? Hemisfério direito e esquerdo. Certo? O hemisfério direito é aquele responsável por, sabe, realizador. Que você se realiza, que você, sabe, que você faz as coisas acontecer. Só que quando você põe a culpa nos outros, diz assim, eu estou assim por causa de alguém. Esse teu lado chamado direito do cérebro, que é o lado realizador, que é o lado, né, de você ser criativo, ir para frente, ir para cima do gigante, né? Esse lado direito, sabe, ele vai receber uma mensagem insatisfatória e vai dizer assim para você, vai criar um diálogo interno dentro de você dizendo assim, por que mudar e fazer as coisas diferentes se o que eu estou vivendo não é culpa minha? Estou explicando, gente? Sim ou não? Então, quando você adota a segunda opção, qual é a segunda opção que eu dei? Achar um culpado. E você fala, é minha mãe, não sei para que a minha mãe foi me pôr no mundo. Não é isso? É minha mãe lá, me pôr no mundo, não sei para que estou vivendo. Estou vivendo por quê? Quando você adota a primeira alternativa, qual é a primeira alternativa? A primeira opção? Assumir a responsabilidade e falar, eu vou mudar esse negócio. O seu cérebro diz, então peraí, deixa eu criar opções para você sair dessa. Se você não assumir o controle da tua vida, ela não muda. Ela não muda. Você tem que assumir o controle, assumir a responsabilidade. Pessoas sempre vão produzir efeitos na sua vida, seja positivo ou negativo. Portanto, eu não tenho como dizer, não faça isso comigo. Porque por mais que eu diga não faça, sempre alguém vai fazer. Porque eu não posso evitar os acontecimentos, mas eu posso evitar a minha reação negativa. Eu posso evitar, eu posso controlar
aquilo que eu penso e aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Efésios 4:29 diz: não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só as palavras que forem boas para produzir a edificação. O cérebro vai te ajudar, você não vai repetir os mesmos erros. Era isso que eu queria falar com vocês hoje, não sei se te ajudei de alguma forma.